Olá, bom dia de muita alegria, primeiro dia da semana, glória a Deus, Deus é muito bom. Bom dia e que vocês sejam muito bem-vindos. Eu sei o quanto Deus tem tocado em nosso coração, o quanto Ele tem trazido clareza nesses últimos dias em nossa vida. Quando a gente decide, se permite olhar para dentro da gente, olhar para o nosso coração, Deus vai falando o tempo todo. Então hoje ele traz uma mensagem a nós, governando minhas emoções. Então quem está nos acompanhando sabe que ontem a gente falou um pouco sobre a questão de governar a minha mente, governar o meu corpo, e hoje a gente vai falar sobre governar as minhas emoções. Porque quando as minhas emoções submetem ao Espírito, as coisas acontecem. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai, graças te damos nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos acordado, Pai. Graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Obrigado, Jesus, por ter se entregado um dia naquela cruz por todas nós, porque para que a gente tivesse vida hoje, você se entregou lá atrás. Então, voltar à nossa origem e entendendo um pouquinho real do que aconteceu e o que está acontecendo hoje na nossa vida, te damos graças, ó Pai, pois sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Declaramos, Espírito Santo de Deus, uma manhã incrível, maravilhosa, um dia, Senhor meu Pai, na tua presença. Deus, vem nesse momento, Pai, acalmando o nosso coração, a nossa mente, Pai, que a gente possa assim entender sobre as nossas emoções nessa manhã e que a gente possa transbordar na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, lá em Gênesis 37, 3 a 11, vai estar falando que, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos, eles odiaram José e teve um sonho e seus irmãos tiveram inveja dele. Então, desde o 3 ao 11, vai estar contando a história de José e seus irmãos, trazendo um contexto onde todos os irmãos de José achavam ele o queridinho do papai. E eles sentiam inveja desse irmão, aonde o irmão teve um sonho e foi contar para eles e ele teve inveja, todos eles tiveram inveja desse irmão. Então eu pergunto hoje, nessa manhã para você, quem aqui já tomou uma decisão no calor da emoção e depois se arrependeu? Porque lá eles ficaram com as emoções muito elevadas. E o que eles fizeram com José? O venderam como escravo. E aí? O que você já tomou de decisão no calor da emoção que se arrepende depois? Talvez você falou alguma palavra que machucou alguém, talvez tomou uma decisão movida pelo medo, ou até deixou de viver algo porque a ansiedade falou mais alto em algum momento da sua vida. Mas, se eu perguntar quem está dirigindo a sua vida hoje, suas emoções, são as suas emoções ou é o Espírito Santo? Porque existe uma diferença muito grande em sentir e ser governado pelos sentimentos. E esse é o tema de hoje. Como que você tem tomado as suas decisões? Baseado nas emoções ou no Espírito Santo de Deus? Você está sentindo algo para tomar uma decisão? Porque Deus nos criou com emoções. Antes de qualquer coisa, precisamos entender isso, que as emoções não são inimigas.
Foi Deus quem nos criou capazes de sentir. E é por isso que muitas vezes a gente sente alegria, sentimos tristeza, sentimos medo, sentimos entusiasmo, indignação, compaixão. Até Jesus chorou. Então, o problema não é o sentir. O problema começa quando deixamos as emoções assumir o lugar que pertence ao Espírito Santo. As emoções foram criadas que a gente para ser um painel de sinais, não a vontade da nossa vida. E quando a gente fala da história de José e seus irmãos, lá em Gênesis 37, encontramos duas histórias que acontecem ao mesmo tempo. De um lado, Deus estava preparando José para viver um grande propósito. Do outro, os irmãos de José estavam alimentando emoções que levariam à destruição. E tudo começou com algo pequeno, a inveja. Eles olharam para José, olharam para a túnica que ele ganhou, olharam para o favoritismo do pai e começaram a se comparar. E a comparação gerou inveja, e a inveja gerou ressentimento. E o ressentimento gerou ódio. E o ódio reproduziu violência. Olha só, uma pequena emoçãozinha ali, a inveja, um sentimento foi gerado. E ali veio. Perceba que ninguém acorda odiando alguém. Você não vai dormir agora e acordar daqui a algumas horas. Ah, eu odeio essa pessoa. Não existe isso. São gotas e gotas de situações que você vai tendo na sua vida até chegar um momento que estoura tudo. Você sabia que as grandes quedas começam com pequenas emoções alimentadas por tempo demais? Qual é a emoção que você está alimentando aí dentro do seu coração? Porque as emoções são sentimentos. Quero que você imagine o seu coração como um jardim. Todos os dias você lança sementes nesse jardim, como uma rejeição, uma semente de comparação, uma semente de decepção. E agora eu te pergunto, o que você faz com essas sementes? Porque aquilo que você se alimenta vai crescer. Se você está alimentando mágoas, nossa, ela cresce e se alimenta da ansiedade. Se você está, se você está se alimentando do medo, ele cresce. Mas se você estiver se alimentando com a paz de Deus, ela também cresce. O coração produz aquilo que a gente cultiva. O que você tem cultivado dentro do seu coração? Porque a gente não pode negar as nossas emoções. E existe um erro muito grande em muitas pessoas, porque a gente nega as emoções que a gente está sentindo. Acho que a maturidade espiritual significa que nunca podemos sentir. Isso acontece muito com os cristãos. Que eu nunca posso sentir medo, que eu não posso chorar, mas isso não é verdade. Por quê? Porque está abatido a minha alma. Está lá em Salmos. Ele reconhece a dor. Ele não finge que está tudo bem. Aqui é o salmista dizendo, né? Mas também não permite que a dor tenha a palavra final. Chegou um tempo da gente olhar para o nosso coração e esperar em Deus.
Porque quando a gente espera em Deus, as coisas acontecem. Se José não tivesse esperado em Deus, olha o que o que estava sendo plantado sobre ele através dos seus irmãos. Você sabia que você é aquilo que você sente? Talvez hoje você está se sentindo com medo, mas isso não faz você uma mulher medrosa, uma pessoa medrosa. Talvez hoje você está se sentindo triste por alguma circunstância da sua vida, mas isso não significa que a sua história terminou. Lembra? Cada dia é um capítulo do nosso livro. Então, se hoje você está se sentindo triste, é um capítulo somente. Não é a sua vida. Não é o seu livro. É só um capítulo. Faz uma parte da minha história. Talvez hoje você esteja se sentindo ansiosa por alguma decisão que você tem que tomar. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. As emoções, elas são reais, mas elas não definem a sua identidade. Quem define a sua identidade é Deus. Você não é o medo, você não é a rejeição, você não é a culpa, você é a filha de Deus. E é essa verdade que precisa ser maior do que qualquer sentimento dentro de você. O que de fato você tem se alimentado com as suas emoções? O Espírito Santo, ele nos ensina a responder. Existe uma grande diferença entre reação e resposta. A reação é impulsiva. A resposta, ela é guiada. Porque o Espírito Santo de Deus guia a sua resposta. Quando somos governados pelas emoções, respondemos imediatamente, sem pensar. Quando somos governados pelo Espírito, fazemos uma pausa na fala, respiramos fundo, refletimos rapidamente, oramos, respiramos e só depois respondemos. Quantos conflitos seriam evitados se aprendêssemos esse princípio? Que as emoções é a impulsividade, mas a resposta ela é guiada. Então, quantas respostas você tem dado baseado nas suas emoções do momento? Quantas vezes você tem humilhado, brigado com pessoas que você ama por causa da emoção do momento? Por você não pensar antes de responder. Porque antes de responder determinadas situações, você precisa orar. Antes de agir, você precisa esperar. Antes de decidir, você precisa escutar a voz de Deus. Porque só assim você vai viver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Lá em Gálatas, a gente aprende os frutos do Espírito. E algo tão forte que domina as minhas emoções é o domínio próprio. Isso significa que Deus nunca prometeu tirar nossas emoções. Ele prometeu nos ensinar a governar. Porque tá tudo bem você um dia estar triste, tá tudo bem você estar zangada, tá tudo bem. Mas agora minha emoção ela não pode governar. Eu não posso basear as minhas ações nas minhas emoções. Domínio próprio não é a ausência da emoção. A emoção sempre vai estar, mas é como eu vou governar ela. O domínio próprio
é a gente ter a capacidade da gente não ser escravos das emoções. Porque quando eu sinto medo, o domínio próprio me faz confiar. Quando eu sinto tristeza, eu vou aprender a esperar. E quando eu sentir raiva, eu vou escolher perdoar. E se eu sentir ansiedade, eu vou descansar em Deus. Está vendo a diferença? Porque isso é a maturidade espiritual. Isso é eu governar o meu próprio eu. É eu saber o que está acontecendo, mas eu ter a capacidade de mudar. Então a emoção é o medo. Mas eu confio. A tristeza, eu vou esperar. Vou ter esperança. Vou mudar os sentimentos do momento. Agora eu pergunto para você. Faça uma pergunta ao seu coração nesse momento. Qual é a emoção que tem ocupado mais espaço dentro de você ultimamente? Que emoção que é essa? É o medo de tomar decisões e mudar sua vida? É a ansiedade por querer algo e não está acontecendo? É a culpa de tudo que você já viveu até hoje? É o ressentimento? É a tristeza? Qual é a emoção que está governando a sua vida hoje? Ou nesses últimos dias? Ou nesse último ano? Se você identificou a sua dor, a sua emoção que você está sentindo hoje, coloque essa emoção na mão de Jesus, porque Ele nunca, nunca vai desprezar aquilo que sentimos, mas também nunca nos deixa permanecer aprisionados por isso. Você imagina como que estava José? Sendo que os irmãos estavam odiando ele, estavam rejeitando, estava a inveja em cima. Ele tinha todos os motivos naquele momento de devolver igual, odiar os irmãos também pelo que eles estavam fazendo com ele. Mas ele permaneceu fiel a Deus. E é por isso que Deus leva ele. Ele é o governador do Egito. Então, sempre que as emoções internas se tornam uma intenção, onde ela vai surgir durante o dia, o que você precisa fazer? Quando essas emoções elas começam a agir dentro de você, o primeiro passo é parar. Para tudo o que você está fazendo. Se você está na sua casa, se você está com seu esposo, se você está com os seus filhos, se está no seu trabalho, se alguém falou algo para você que você deu aquela emoção, aquela raiva, aquele medo, aquela insatisfação, aquela revolta, pare. Não reaja imediatamente. Não responda imediatamente. Segundo passo, respire profundamente. O quanto mais forte você respira. Dê espaço para a paz entrar dentro de você. E o terceiro passo é ore. Ora. Por quê? Porque quando você ora, Deus vai trazer a clareza no teu coração da pergunta que você precisa fazer ou que você precisa falar. E aí Deus vai trazer
o que você precisa falar sobre determinada situação, o que você precisa fazer, porque é isso que você vai perceber que muitas decisões mudam quando damos ao Espírito Santo a oportunidade dele falar com a gente, trazendo essa clareza nas emoções. Então eu quero te dizer nessa manhã, não fique mais presas na circunstância, no momento que você está vivendo. Confie, acredita, entrega na mão de Deus, porque é Ele que está fazendo. E é o Espírito Santo de Deus que está aqui. E é Ele que traz a clareza em nosso coração e nos faz mudar. Em vez de eu simplesmente responder no calor da emoção, ou eu esperar e responder em Cristo. Porque as emoções, elas são excelentes elas trazem uma excelente mensagem. Elas mostram que o que está acontecendo dentro de nós. Mas muitas vezes a gente tem negligenciado essas emoções. Principalmente quando a gente está, por exemplo, hoje nós estamos ativando as emoções, ativando Jesus, Cristo, o Espírito Santo de Deus, para nos ensinar e abrir a nossa mente sobre as emoções. Porém, imagina uma criança, já é difícil para nós controlar, ter o fruto do Espírito, domínio a si próprio. Agora imagina uma criança, quando ela se joga no chão, quando ela não aceita, quando ela não quer. Em vez de eu olhar para ela e já julgá-la, por que você está fazendo isso? Eu preciso olhar para ela, tanto para a criança como para um adulto, e identificar qual é a emoção que ela está vivendo no momento, que está deixando ela desta forma. Lembra? As emoções, elas trazem uma mensagem excelente. Elas mostram o que está acontecendo dentro da gente. Mas lembram, essas emoções, elas nunca foram criadas para ser a nossa líder. Porque quando eu falo em meio ao calor do momento da raiva, eu estou deixando a raiva me dominar. Mas quando eu paro, respiro, entrego para Deus, eu já vou me acalmando. Então, ali nesse momento, a emoção não me lidera, mas sim o Espírito Santo. Quem deve conduzir a sua vida? As suas emoções ou o Espírito Santo? Talvez você tenha vivido por muito tempo guiada pelo medo, pela injustiça, pela ansiedade, pela rejeição. Mas hoje Deus está te trazendo a clareza. Filha, entregue-me o seu coração. Eu sei cuidar até das emoções que você não consegue explicar. Então Deus já falou isso. Ele está ali para cuidar, mas nós muitas vezes levamos para longe. Porque aquilo que o Espírito Santo governa, a gente sente a paz. Porque ele está aqui para governar os nossos corações. E quando Deus está governando através do Espírito Santo, a gente sente uma paz tão grande. Já se sentiu assim? Porque as minhas emoções, elas são reais.
mas quem governa a minha vida é o Espírito Santo. E chegou a hora de você declarar. Então feche os teus olhos e declare que as suas emoções não governam a sua vida. Quem governa a sua vida, quem está dirigindo ela, é o Espírito Santo. Porque ele vai dirigir os meus pensamentos. Chegou a hora de você declarar que você não é liderada pelas emoções. Que a sua identidade está afirmada em Cristo. Você pode declarar nessa manhã que você é uma filha amada do Pai, fortalecida pelo Espírito Santo. E aí? Você entendeu nessa manhã que não é sobre a emoção, mas é o que eu estou deixando ela fazer sobre mim. Eu posso sentir medo? Posso. Eu posso sentir raiva? Posso. Mas eu não posso e não devo deixar ela, a raiva, liderar a minha vida. Por isso Deus trouxe, através do fruto do Espírito, o domínio próprio. E aí, quando eu domino a minha emoção, eu respiro fundo e tomo as decisões no tempo e no momento certo. Porque o Espírito habita dentro de mim e de você. Amém? Vamos daqui para frente fazer esse exercício todos os dias, mediante a emoção que eu sinto. Não mais no calor do momento trazer respostas que magoam as pessoas, mas sim respirar fundo, orar e Deus entregar a paz, a alegria, o amor dentro do seu coração. De você se sentir essa leveza, essa paz interior. Que hoje você não está sentindo, porque você deixa as emoções governar o seu coração. Mas a partir de hoje, você já entendeu que precisa deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Gente, Deus é muito bom, hein? Nossa, quando a gente para, ainda mais numa segunda-feira, primeiro horário do nosso dia, e se permitimos olhar para dentro e ver sentimentos que estão aqui dentro. E aí eu começo a entender que muitas decisões que eu já tomei na minha vida, eu me baseei nas emoções. Mas hoje nós entendemos o domínio próprio. Governe a tua emoção. Mas como que eu governo? Entregando a emoção para o Espírito Santo. Amém? Amém, querido Deus, amado Pai, graças te damos nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Espírito Santo de Deus, declaramos sobre o nosso dia um dia abençoado, um dia extraordinário, um dia que o Senhor fez para nós. Obrigado, meu Deus, por todas essas palavras, por todo esse ensinamento, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por permitir que a gente acesse o coração do Senhor. E através desse acesso Ele vai mostrando tudo o que precisa ser feito. Obrigado, Senhor Jesus, nos faz viver essa diferença no dia de hoje.
Que a gente comece pelo hoje, pelo agora, não esperamos mais o amanhã. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Façamos todos um dia extraordinário. Que esse dia você acesse o Espírito Santo, o domínio próprio, e que você não tome mais decisão nenhuma baseada nas suas emoções, mas sim no Espírito Santo. Então guarda o teu coração e até amanhã. Um forte abraço, Deus abençoe.